Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Bruno Alves. E vocês sabem que a passagem, tá, descrita lá em Josué, capítulo 10, é um verdadeiro enlace, né, para a ciência moderna. É onde cita que Josué, o sol parou, o sol e a lua pararam, né, na batalha lá de Israel. Então o que acontece, gente? A ciência moderna, o modelo heliocêntrico, ela vai de encontro a tudo que está nas escrituras, né? E esse era o objetivo mesmo, é ser contrário. Eu digo, quando eu falo das escrituras, eu não falo de maneira religiosa, tá? Porque a religião, ela transformou a escritura em algo muito negativo, entende? Quando a gente fala da escritura ser um instrumento histórico, tá? Mas também ali tem um modelo científico, um modelo da criação. Ali nós temos um modelo científico como um todo, né? Onde existe um criador que criou a tudo. E justamente as religiões transformaram, né? Ela não é, na realidade, um livro religioso. As religiões utilizam ele ao seu bel prazer. É diferente, tá? Então ela narra, tá? Desde a criação, ela tem uma narrativa histórica, cultural, social e uma ordem científica de criação da humanidade. Então, na realidade, ela se tornou um livro religioso porque algumas religiões utilizam ela a seu bel prazer em busca, né? A gente sabe de quê? De dinheiro. Então, o que acontece? E a ciência, tem passagens na escritura, por exemplo, livros que eles retiraram como o livro de Enoque, e algumas passagens como essa de Josué, que são um verdadeiro calo, né? Na vida aí da ciência moderna. Porque, na realidade, o que Copérnico fez, o padre jesuíta Copérnico, foi colocar o grande deus Sol Mitra, que era adorado em Roma naquela época, no centro do sistema. Então, quando as pessoas... Eu vou botar um vídeo aqui do canal Poligonautas, que um pesquisador parece que tentou explicar a passagem de Josué como um eclipse, tá? Então, essa passagem do Sol ter parado, um pesquisador aí, o Poligonautas, correu para colocar... como se fosse um eclipse. Então eu vou correr o vídeo aqui, vocês vão ver agora. Então vamos lá, vou botar aqui agora. Um pouco de história e ciência. Definitivamente a Bíblia é um dos livros mais importantes da história, e não só no campo religioso, mas no histórico também, pois ela é um registro da cultura e política de uma época, e nela pode ter um dos primeiros registros de um fenômeno astronômico da história. Em uma passagem do livro de Josué, no Velho Testamento, existe um relato do que pode ser um dos primeiros eclipses solares que registramos, e ela pode ajudar a precisar as datas do reinado de Ramsés o Grande. Usando a passagem em questão e um texto egípcio antigo, pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiram datar o evento como sendo de 30 de outubro de 1207 a.C. A passagem relata a derrota de Josué sobre 5 reis de amorreus. Enquanto ele persegue os seus inimigos em Canaã, local onde hoje se encontra a Cisjordânia, ele reza. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus perante aos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Ó sol, fique quieto em Gibeão, e ó lua no vale de Aijalon. E a passagem segue: Então o sol e a lua pararam, até que a nação se vingasse de seus inimigos. De acordo com o pesquisador Colin Huffley, se a passagem descreve uma observação real, então ocorreu um grande evento astronômico. Porém, tentar traduzir o que as palavras significam é um pouco complicado, pois para Huffley, a tradução para o inglês moderno, que segue a tradução do Rei James de 1611, geralmente interpreta esse texto dizendo que o Sol e a Lua pararam de se mover. Mas voltando ao texto original, em hebraico, surge um significado alternativo que diz que tanto o Sol quanto a Lua deixaram de fazer o que eles costumam fazer, ou seja,
pararam de brilhar. Essa interpretação se apoia no fato de que a palavra hebraica traduzida tem a mesma raiz que uma palavra babilônica usada em textos astronômicos antigos para descrever eclipses. O texto egípcio que os pesquisadores consultaram é o Merneptah Stele, esculpido em granito durante o 5º ano do reinado do faraó Merneptah, filho de Ramsés o Grande. E ele descreve principalmente a vitória de Merneptah sobre os líbios. Mas as últimas linhas também descrevem uma campanha em Canaã, mencionando o que muitos estudiosos traduzem como Israel. Os pesquisadores de Cambridge acreditam que isso confirma a presença de israelitas em Canaã durante um período de tempo específico. Estudiosos anteriores pensavam que o evento poderia estar descrevendo o eclipse e usaram 2 textos para tentar reduzir as datas, mas não conseguiram encontrar nenhum eclipse no prazo. No entanto, eles estavam apenas olhando os eclipses solares totais, em que a Lua cobre completamente o Sol, e não consideraram a possibilidade de que o evento poderia ter sido um eclipse solar anular, em que a distância entre o Sol e a Lua é maior, então a Lua parece menor e não cobre completamente o Sol, deixando um anel de luz no céu. E segundo os cálculos dos pesquisadores, em 30 de outubro de 1207 a.C., um eclipse solar anular passou pelo nordeste do que conhecemos hoje como Canadá, a costa sudoeste de Portugal e Espanha, atravessando a África do Norte e Oriente Médio. Pode não ser o primeiro eclipse solar registrado, mas provavelmente é um dos primeiros. E a partir deste mês estarei postando conteúdo exclusivo. Pois bem, pessoal, que essa passagem de Josué, tá? Ela é uma pedra, um sapato, tá? Da ciência moderna. Então que essa passagem é uma pedra no sapato da ciência moderna, isso é fato. Então o que a ciência moderna faz? Ela tenta encaixar, tá, o heliocentrismo, tá, o Deus Sol no centro do sistema, tá, que é o Deus Sol colocado pelo Padre Copérnico, tá. Então eles tentam encaixar as loucuras do heliocentrismo nas escrituras. E por isso eles estão desesperados com a questão da Terra plana e a gente mostrando as evidências, inclusive que condizem com a escritura, e agora eles estão tentando justificar os textos, né, que estão nas escrituras, que vai de encontro ao modelo que eles nos apresentaram, e aí tentando encaixar isso de alguma forma. E você pode ver que esse texto de Josué, o Schwarza, e o pesquisador parece que analisou como se fosse um eclipse essa parte. Mas não tem como ser um eclipse esse texto, tá? Não tem, de maneira nenhuma pode ser um eclipse. Até porque o Schwarza para no texto na hora certa, né? Porque ele esquece que a escritura ele tem capítulo e tem versículos, e você precisa acompanhar todo o seu contexto, porque ele é uma partezinha, foge de contexto, entendeu? Então, eu estou aqui na minha frente, eu vou colocar aqui também, espera aí só um minuto. Estou aqui com Josué 10, capítulo 12, tá? Vou colocar aqui agora, vai entrar. Ó. Vamos lá. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Espera aí. Isto não está escrito no livro de Jasher. Agora, então ele para, tá? Ele para por ali. Ele para, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ele para. Só que tem uma continuação. E a continuação é que prova que não pode ser um eclipse. Porque ele coloca ali de maneira, né? Eles deixaram de fazer o que costumam fazer. Não é isso não, tá? Eles pararam mesmo. E a continuação do versículo prova isso. Vamos lá. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr. Não apressou a pôr-se, a se pôr. Então o sol não se pôs. Quase um dia inteiro. Então levou um dia inteiro e o sol parado no meio lá. O sol não se pôs. Entende? Então o sol parou mesmo. Não tem essa de eclipse, não tem essa de... Certo? A continuação é que diz a verdade. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol
se deteve no meio do céu e não se pôs durante um dia inteiro. Entende? Então não tem nada a ver com eclipse. Eles tentando enquadrar, tá, a loucura heliocêntrica na escritura, e não vai conseguir. Não tem como. Entendeu? Com relação aos eclipses, esses eventos astronômicos já eram previstos lá na Fenícia, pelos egípcios, Então isso aí eclipses, dizer que isso aí foi um eclipse é história, tá? É conversa fiada. Eles já previam os eclipses e sabiam muito bem como funcionavam, tá? Já os povos lá na antiguidade. Então não vem dizer que isso aí é conversa fiada. Existem evidências deles prevendo eclipses. Então isso aí que ele está falando é conversa fiada. Não tem nada a ver. Os povos antigos sabiam muito bem o que era um eclipse. Esse fato aí é o sol parar mesmo. Tanto que ele não se pôs durante um dia inteiro. Então, acho que ele leu até uma certa parte, mas um pouco abaixo ele deixou de ler justamente para tentar justificar. Encaixar a pseudociência na escritura, isso não consegue. Não tem como. E o pior, gente, o que eu vi lá nos comentários, tá? É um pior do que o outro, cara. Como o gado, ele é ludibriado, tá? Existe uma carta de Illuminati chamada que eles iriam reescrever a história, né? Então eu estou vendo lá o povo lá escrevendo. Por causa dessa passagem, Galileu foi perseguido pela igreja, quase foi morto. Gente, como é que vocês podem ser tão idiota assim? Galileu era um maçom. Galileu morreu velho, tinha dinheiro, tá? A igreja só botou na fogueira peixinho pequeno, cara. Se foi o próprio padre da igreja, o cônego da igreja, Copérnico, que criou o heliocentrismo, cara. Se foi o próprio Papa Gregório que correu para criar o calendário solar, porque eles queriam colocar o Deus do Sol Invictus, o Mitra, no centro do universo. Para de contar história, gente. E hoje o Mitra continua no centro do sistema, não mais do universo, mas continua no centro do sistema. Perdão, gente, eu estou gripado, me perdoa. Então o que acontece? Eu vejo os comentários, é porque tá na escola, diz lá, a igreja perseguiu quem falava que a Terra era redonda, mas foi o próprio padre da igreja, o Copérnico, que criou isso. Foi o próprio Papa da igreja, o Gregório, que criou o calendário solar para colocar o Sol logo no centro, o Mitra, o Deus do Sol Invicto no centro do sistema. Como é que vocês podem ser tão burros assim, cara? De acreditar nos livrinhos de história, do que a história conta para você? Então é muito simples. A igreja queria colocar... Qual era o Deus adorado naquela época em Roma, gente? Mitra, o Deus do Sol Invictus. A igreja queria colocar o Sol como centro do sistema, já. Tanto que foi Copérnico que fez isso. E quem criou o calendário solar? Gregório, Papa. Só que o povo não aceitava aquilo. O povo falava, isso é mentira. Só aí de que vocês estão falando, o povo não aceitava aquilo de maneira nenhuma. A igreja teve a grande sacada. Então, ao invés da gente fazer isso, a gente começa a perseguir quem falar que a Terra é redonda. Porque naquela época do feudalismo, tá? Os camponeses já estavam tão revoltados com a igreja que o clero cobrava impostos altíssimos para os camponeses, para o povo. Então, todo mundo, qualquer um que falasse assim, ó, a igreja católica está errada nisso, e aí o povo apoiava, abraçava. Então qualquer pensador que chegasse e falasse, a igreja está errada nisso. Não foi assim com Lutero, com o protestantismo. O povo abraçou Lutero, porque falou contra a igreja católica. Então naquela época o povo estava muito revoltado com os impostos cobrados pelo clero e algumas atrocidades cometidas pelo clero, inclusive na Santa Inquisição. Então o povo estava muito revoltado. A igreja teve a grande sacada. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uns cafezinhos pequenos aí, uns camponeses que ficam falando que a Terra é redonda, porque se a gente falar que é redonda, ninguém vai aceitar, porque o povo está com raiva da gente. Então a gente faz o contrário. A gente começa a perseguir quem falar que a Terra é redonda. Julgar, botar na fogueira, para o povo abraçar a ideia. E foi o que aconteceu. Eles começaram a perseguir todos aqueles que falavam que a Terra era redonda, que o Sol era o centro do sistema, mas era justamente isso que eles queriam. Porque Copérnico que fundou isso. Quem era Copérnico? Cônego da igreja. Quem criou o calendário solar? Papa Gregório. O Papa. Então o que acontece, gente? O calendário gregoriano.
solar. Então a igreja teve uma grande sacada. Eu vou perseguir, que o povo não aceitava aquilo. Eu vou perseguir quem falar que o Sol é o centro do sistema, quem falar que a Terra é redonda, que aí o povo vai abraçar a ideia. E foi o que aconteceu. Quando eles começaram a perseguir, o povo abraçou a ideia. Mas só entrou na fogueira nessa história cafezinho pequeno. O mais famosinho que foi queimado foi um monge que tinha sido excomungado, o Giordano Bruno. Esse era o mais famosinho, mas era um monge excomungado. Kepler não foi colocado em fogueira, pelo contrário, Kepler morreu velho, de velhice, com todo o seu conforto, se não me engano, lá em Praga, na República Tcheca. Gente, eu estou muito gripado com a tosse terrível, me perdoe. Galileu Galilei morreu, não sei se foi em Florença, na Itália, mas morreu com todo o seu conforto, porque eram ricos, eles eram maçons, então tinham muito dinheiro. Agora, o povinho que foi colocado na fogueira, coitado dos camponeses, porque nessa que começaram a julgar Galileu Galilei, começaram a julgar uns caras mais famosos, o povo abraçou a ideia, porque estava indo contra a Igreja Católica. E o povo estava muito revoltado com a Igreja Católica naquela época do feudalismo. Então dizer que a igreja perseguiu quem falava e matou quem falava que a Terra era redonda é um ultraje. Porque quem criou tudo isso, o heliocentrismo, foi um padre da igreja. Quem criou o calendário solar heliocêntrico foi um papa. Então, como o povo é burro, né? Qualquer historinha que conta pra ele, o povo abraça. Os comentários lá são sofríveis, cara. Eles são... É o que eu falo. Isso não é você ser um ser pensante. É você ser um repetidor do senso comum. Mas se você olhar a história e os fatos, você vai ver que não é bem assim, que eles reescreveram a história para te contar realmente. Então, o povo é apenas um repetidor, principalmente esses que repetem situações históricas, pseudocientíficas. Então, você percebe isso. É muito fácil, cara, você entender. Se foi um padre, cônego da igreja, um cara respeitado, que criou o heliocentrismo, Copérnico, se foi um papa da igreja, que criou o calendário gregoriano, o calendário solar, como que eles iam ser contra isso, gente? É preciso ser muito idiota para não perceber a jogada da igreja católica na época. Só que quando eles criaram isso, ninguém aceitou. Eles pensaram, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o efeito reverso. A gente finge que vai perseguir, a gente persegue, bota uns na fogueira lá, que fala isso, aí o povo vai abraçar, porque o povo está contra a gente. A gente está cobrando imposto, arrancando a cueca até do povo. Entendeu? Então, a grande sacada que eles tiveram foi essa. Então é isso, gente. Então esses bonequinhos do sistema aí, como esse rapaz, e os que comentam embaixo, dá até pena, porque são repetidores. Eles são dignos de pena, cara, porque eles não são seres pensantes, que pensam a ideia. Eles repetem, são repetidores. Aprendeu, o cérebro deles não é um processador, é um HD. Recebe a informação e repassa. Mas o nosso cérebro é um processador. É preciso você receber as ideias, processá-las primeiro, antes de sair falando as merdas que eles falam. Perdão, gente, estou muito gripado. Eu corri para fazer esse vídeo aqui para vocês, mas a gripe está me pegando, estou com uma tosse, eu nem sei se eu vou gravar mais hoje. Mas é isso, espero que tenha ficado bem explicado. A passagem não tem nada a ver com eclipse, até porque o Sol ficou parado no céu, no meio do céu, durante um dia inteiro, sem se pôr. Então não tem nada a ver com eclipse isso. É essa pseudociência tentando se enquadrar na base do desespero, tá? Tentando se enquadrar as escrituras, e não é assim que funciona, tá? É o desespero deles pelas verdades que estão aparecendo aí nesses últimos dias. Então é isso, gente. Como o professor Afonso falou, gente, eu queria só repetir as palavras do professor Afonso. Tudo isso que nós falamos aqui, guardem em suas mentes, tá? Porque, como ele falou, não se sabe se nossos canais, se o nosso trabalho vai continuar por muito tempo na internet, do jeito que a coisa anda, tá? Então, tudo que a gente fala aqui, guardem em suas mentes. Porque se um dia nossos canais aí, de repente, forem acabarem com nossos canais forem aí colocados fora, então tudo isso que a gente falou, guardem na mente de vocês. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço, pessoal.